Olá, povo querido da Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte. É um prazer imenso poder participar dessas festividades do aniversário de 30 anos dessa igreja tão amada. Eu quero já fazer algumas gratidões. Quero agradecer ao reverendo Marcos Aurélio, ao conselho dessa igreja pelo convite de poder participar aqui deste encontro online. E relembrar, poder relembrar dos 6 anos que passei pastoreando aí junto com o reverendo Marcos, do ano de 2012 até o final de 2017, um tempo muito bom, tempo de muito aprendizado. Enfim, que Deus abençoe essa igreja maravilhosa, que Deus abençoe a liderança dessa igreja, que Deus conceda muitos, muitos e muitos e muitos anos de vida a essa igreja, que quando o Senhor Jesus voltar uma segunda vez, ele encontre essa igreja reunida nesse mesmo lugar. Então vamos à nossa meditação na palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre uma igreja adoradora. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Malaquias 1, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Mais uma vez, Malaquias 1, do versículo 6 até o versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara, houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Pai, obrigado pela tua palavra. Ilumina, Senhor, nossa mente, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Nos faz, Senhor, sermos uma igreja adoradora, uma igreja que adora o Senhor dentro dos teus princípios, no temor do Senhor, que reconhece a tua grandeza e por isso te adora. Fala conosco, Paizinho. Abençoa a amada igreja presbiteriana de Juazeiro do Norte. Nós estamos felizes por mais um ano de vida que o Senhor concede a essa comunidade que congrega nesta cidade. Te peço que o Senhor conceda muitos e muitos anos de vida, essa igreja seja encontrada fiel diante do Senhor na volta do teu Filho, Pai. Sê com a liderança deste povo, guarda-os, concede-os, meu Deus, que pastoreiem o rebanho do Senhor com toda a fidelidade à tua palavra. Nós oramos com gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Juazeiro, da IPB-JN, imagine que você, membro desta igreja, saiu de sua casa no domingo para ir cultuar o Senhor, para se reunir com seus irmãos nesse ajuntamento solene de adoração, de gratidão, de comunhão, de edificação na palavra do Senhor. Mas imagine que quando você chegou lá, em vez de um culto, tinha um tribunal instalado. E aí, o juiz que está lá, naquele tribunal, começa a chamar as testemunhas, e as testemunhas lançam uma enormidade de acusações junto com os promotores.
E são muitas acusações, e são acusações gravíssimas contra o réu. E até então você não viu quem era o réu, você não contemplou sua face, você não viu o réu, ele está de costas para você, mas você vai ouvindo acusações terríveis. E as acusações são contra o juiz desse tribunal. São acusações do tipo, você tem me desprezado, você tem desonrado o meu nome, você tem desrespeitado a minha santidade. E as acusações vão se acumulando, até que o juiz bate o martelo e dá a sentença. Está condenado. E aí, de repente, num virar de rosto, você conseguiu ver quem era aquele réu culpado, sentenciado, e que agora cumprirá sua pena. E, para sua surpresa, esse réu era você. Você viu o seu rosto no rosto daquele que estava sendo julgado. O livro de Malaquias é uma sentença de Deus contra o seu povo. Mas, apesar de ser uma sentença, é uma sentença amorosa. Deus, ele, através de seu profeta, ele busca o seu povo, Deus tem questionamentos contra o seu povo, mas o coração desse povo é tão endurecido que, à medida que Deus chama o seu povo ao tribunal, chama o seu povo a responder pelo que eles têm feito com o nome do Senhor na adoração, no culto e na sua vida, eles respondem ao Senhor com ironia. Esse livro, o livro de Malaquias, é diferente do livro de outros profetas, que são mensagens, que são uma comunicação entre o profeta e o povo, mas aqui nós temos algo interessante, nós temos um diálogo entre Deus e o povo. O livro de Malaquias é um livro dialógico, é um livro em que Deus fala, o povo retruca e Deus faz uma tréplica. E isso acontece durante o livro todo, do capítulo 1 até o capítulo 4. Esse diálogo vai se desenrolando. Deus acusa o povo de estar cometendo pecado contra o Senhor. O povo retruca a Deus, questionando como se Deus de alguma forma estivesse sendo injusto nas suas indagações. E Deus, então, dá explicações do porquê do seu descontentamento com o seu povo. E o contexto maior aqui é quando o povo de Deus já havia sido liberto do cativeiro babilônico, eles já tinham sido libertos pelo imperador da Pérsia e já havia permitido que 3 retornos tivessem acontecido de judeus para sua terra, que havia sido destruída há alguns anos. E a primeira leva, o primeiro retorno de pessoas, de judeus até a sua terra, a cidade destruída, aconteceu debaixo da liderança de Zorobabel. O segundo retorno aconteceu debaixo da liderança de Esdras, que foi um momento de condução do povo de volta para a palavra do Senhor. E um terceiro momento aconteceu sob a liderança de Neemias, onde esse líder do povo chega na terra para reconstruir a cidade e fazer aquilo que os outros governantes antes dele não tiveram competência para fazer por uma série de motivos. Só que uma geração antes da geração de Malaquias começou a levantar o templo, a construir o templo, e eles tinham uma ordem de Deus, eles tinham que construir o templo de maneira prioritária, isso porque Deus prioriza a adoração. Então, antes deles construírem suas casas, antes deles construírem até mesmo a muralha da cidade, eles tinham que construir o templo, porque Deus queria que eles reconstruíssem sua vida ao redor da adoração, de uma vida diante de Deus. As outras coisas Deus iria providenciar, obviamente, mas eles deveriam priorizar a adoração. O que não aconteceu, por uma série de motivos, esse povo deixou o templo em ruínas, deixou o templo no início das obras, e o culto acontecia, mas de uma maneira desagradável a Deus. E essa geração que falhou na construção do templo foi uma geração duramente repreendida pelo profeta Ageu,
Ageu então se levanta, Deus levanta Ageu para que ele questione essas prioridades na vida do povo. A ordem de Deus é lembrada de que eles tinham que reconstruir o templo em primeiro lugar, e essa geração de Ageu, depois de ouvir a repreensão do Senhor, ela se levanta e termina a obra do templo. Mas era um templo que era muito inferior, muito menor do que o grande templo de Salomão. E essa geração de Malaquias agora é uma geração que tem o templo construído, tem os seus sacerdotes e levitas, tem o culto acontecendo com todas as cerimônias, com todos os rituais, mas é um povo que exercia uma fé meramente nominal. Não havia mais alegria, não havia entusiasmo, desejo pelo culto ao Senhor. Eles cumpriam um mero ritual. E, para piorar, eles cumpriam esses rituais com as intenções mais erradas ainda. Então, eles iam até o templo, tinham as formalidades litúrgicas, e eles esperavam que, por causa disso, Deus estaria, então, devendo favores para eles, né, para esse povo. Era como se eles cultuassem a Deus e dissessem: está vendo, Deus, nós te cultuamos, agora nós queremos prosperar. Nós te cultuamos, mas a gente não vê tua bênção ser derramada sobre as nossas vidas. Nós te cultuamos, mas nós somos o povo da aliança, a gente está aqui nessa cidade, tudo que nós trabalhamos e colhemos e juntamos, nós precisamos enviar para a Pérsia, que foi o governo que nos financiou, então tudo que nós produzimos vai embora, a gente trabalha, mas é o ímpio quem prospera. Então, de que valeu, de que vale nós te servirmos, nós te buscarmos? E essas intenções do povo são descritas pelo Senhor em todos os seus questionamentos. E a base de Deus corrigir o seu povo, de Deus sentenciar o seu povo, mas de maneira graciosa, de maneira amorosa, está logo no prefácio do livro, no capítulo 1, dos versos 1 ao 5, quando, diante desse questionamento do povo, em que o Senhor nos tem amado? E a resposta de Deus é: eu escolhi vocês. Quando ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que Deus está dizendo aqui é: o meu amor se demonstra a vocês na minha eleição. Eu elegi vocês, e é por isso que o meu amor é provado diante de vocês, e não diante de bênçãos materiais, como vocês têm distorcido o nosso relacionamento, a minha aliança com vocês. Ela não é pautada nessas coisas. Ela pode incluir essas coisas, mas ela não é a base. Ela não tem por base essas bênçãos. Mas eu dei a vocês minha aliança, eu dei a vocês minhas promessas, e é em vocês que eu vou revelar minha grande salvação. É através do meu povo. Muito bem, eu queria, diante dessa breve introdução, dessa breve elucidação, convidar os amados irmãos para nós meditarmos o seguinte tema: uma igreja adoradora. Mas o que é uma igreja adoradora? Essa igreja adoradora precisa ter alguns cuidados ao adorar o Senhor, para que ela não repita o que Israel, da geração de Malaquias, havia cometido contra o Senhor. Então, em primeiro lugar, eu peço que os irmãos atentem aí para os versos 6, 7 e 8. E diz assim o Senhor, questionando o povo diante das suas atitudes, questionando os sacerdotes e, consequentemente, o povo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Quando trazeis um animal cego para o sacrificardes, não é isso mal?
E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Primeira atitude ou primeiro ponto de atenção que uma igreja adoradora tem que ter diante do Senhor é que Deus reprova o culto desleixado. E como que Deus mostra o desleixo e as consequências do desleixo das atitudes do povo contra o Senhor? Primeiro, ele lembra a honradez que um filho deve ao pai e que um servo deve ao seu senhor. Ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, as atitudes de Israel nada mais eram do que atitudes desonrosas que levavam desprezo e desrespeito para com o Senhor. Mas aí os sacerdotes retrucam a Deus e dizem, em que nós temos desprezado o teu nome? E aí o Senhor vai explicar por quê. E a grande descrição aqui é de um grande descaso, de um tremendo desleixo por parte dos sacerdotes e por parte do povo no culto ao Senhor. E o Senhor vai descrevendo, então. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado. É interessante essa lembrança dos elementos culticos, dos elementos que preenchiam os espaços do templo ali. Deus está fazendo questão dos pães da proposição que ficavam sobre a mesa do templo. E esses pães, se você for ler o livro de Levíticos, o livro de Deuteronômio, você vai ver diversas vezes, diversas instruções a respeito desses pães. Esses pães tinham que ser fabricados pelo próprio sacerdote, tinham que ser fabricados com uma receita que o próprio Deus havia dado. E o grande problema aqui era que esses pães, que deviam ser trocados semanalmente, eles ficavam sobre a mesa e ficavam ali e se estragavam. Não eram substituídos, mas eles se estragavam diante dos sacerdotes, diante dos olhos dos sacerdotes. E por que Deus faz tanta questão de pães que estão se estragando numa mesa? É simples. O propósito teológico dos pães da proposição era lembrar o povo de quando Deus salvou este povo lá no Egito. E quando, depois de mais de 400 anos de cativeiro, de escravidão, Deus, que é o Deus que fez aliança com os antepassados desse povo, Deus promove uma grande libertação, uma grande salvação para esse povo. E quando esse povo, então, sai do Egito, Deus estabelece o ofício sacerdotal, os rituais, e dentro desses rituais haviam vários elementos para que o povo lembrasse de que Deus poderia ter deixado com que eles fossem completamente exterminados lá no Egito. Mas, ao invés disso, Deus propôs salvá-los. E isso, obviamente, atinge o seu paradigma máximo em Cristo Jesus, sendo ele o pão da vida. Sendo que quando Deus, que tinha todo o direito de condenar pecadores, você e eu, Deus propôs nos salvar em Cristo Jesus. Esses elementos, o pão da proposição, deveria lembrar esses israelitas aqui da geração de Malaquias de que Deus havia prometido salvá-los através da promessa messiânica, através de Jesus, o Senhor, o Filho de Deus que encarnaria, o Deus que iria até eles, a grande recompensa desse povo. Não é isso que o Senhor fala no capítulo 3 de Malaquias? Ele diz assim, no versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Então, quando Deus propôs salvar esse povo, ele prometeu um redentor.
E esses elementos, os pães da proposição, em especial aqui, aponta para o pão da vida, que é Cristo Jesus. Mas tem mais. Ele diz no verso 8, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Há um outro elemento do culto aqui que é lembrado, que é o cordeirinho que é conduzido ao templo para ser sacrificado. E o que acontecia aqui era que os adoradores, eles iam aos seus currais e separavam para levar ao templo para ser sacrificado aquele cordeirinho que havia adoecido, que estava enfermo à beira da morte, que tinha sido mordido pelo lobo. E, ora, talvez ele pense como esses adoradores pensem como os adoradores dos nossos dias. Ora, eu vou dar um fim digno a esse meu animalzinho que está aqui convalescendo no curral, afinal ele vai ser sacrificado no altar do Senhor. O porém é que esse animalzinho, ele apontava, prestem atenção, esse animalzinho apontava para a ação soberana e graciosa de Deus de enviar seu filho como cordeiro ao mundo, como cordeiro mudo, como aquele que é levado ao matadouro, como aquele quando João Batista contempla e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sempre que você estiver lendo o Antigo Testamento e estiver lendo passagens sobre o ofício sacerdotal, o culto e os sacrifícios acontecendo ali, tudo aquilo era para lembrar o povo da promessa do Redentor que viria, a promessa de Cristo. Esse cordeirinho aqui, ele não poderia ser defeituoso, porque quando Deus propôs salvar pecadores, ele não nos deu uma proposta defeituosa. Ele mesmo veio em carne. Ele que é o ser perfeito, ele que tem toda a perfeição, ele se encarna para ser morto, assumindo então o lugar do pecador, substituindo o pecador na sua condenação. É óbvio que Deus não poderia deixar que aqueles adoradores zombassem da promessa do Redentor. O que eles estavam fazendo aqui, na verdade, era uma manifestação de descrença na promessa de que Deus viria para o seu povo para salvá-lo. E como que isso era manifesto? No culto ao Senhor. O culto desleixado, na verdade, nada mais é do que uma manifestação de descrença na promessa de redenção. Deus continua, então, e nós já partimos para um segundo ponto da nossa meditação. Eu peço que você atente aí para o verso 9. E o Senhor diz assim, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante porque essa adoração desleixada, ela não é apenas o ato ritualístico que é rejeitado pelo Senhor. É a própria pessoa que se propõe a adorar o Senhor de maneira desleixada. E é interessante que ainda no versículo 8, para mostrar que Deus não aceitaria esse tipo de adoração desprezível, desleixada, ele diz, ora, leva o animalzinho do sacrifício ao teu governador e vê se ele aceita. Vai lá na casa do governador e leva esse animalzinho doente, leva esse animalzinho anêmico aí, bate na porta do governador e diz, olha, excelentíssimo senhor governador, trouxe aqui esse animalzinho para convidar o senhor para comer um churrasco de cordeiro. O governador olharia para esse animal doente e, obviamente, ele acharia isso um insulto. O que Deus está dizendo é, vocês acham que eu acharia menos do que isso? Menos do que um insulto? Eu não posso receber esse tipo de adoração, porque eu não me rebaixarei a esse tipo de adoração. Então imagine alguém que pode passar 40, 50 anos frequentando cultos, frequentando
reuniões, encontros em que o povo de Deus se reúne para cultuar o Senhor, mas por causa do desleixo, por causa de uma adoração desatenta, esse culto nunca foi recebido de bom grado ao Senhor. E talvez Deus esteja reprovando anos após anos a adoração de comunidades inteiras. Deus reprova a pessoa. Ele não reprova apenas o ritual, mas ele reprova o coração, reprova a má intenção, porque um encontro para cultuar a Deus, em que o nome dele não é honrado, não é respeitado, em que a adoração a ele não zela pelos elementos litúrgicos, tais como são prescritos na Escritura Sagrada, é um culto que, na verdade, é desonroso, desrespeitoso diante de Deus. Será que você tem adorado a Deus de maneira irresponsável, de maneira desprezível? Ele alerta, não aceitará. Ele não aceitará essas ofertas. E mais do que isso, ele diz, agora, pois, suplicai o favor de Deus. Enquanto que o coração daquele povo tinha as intenções erradas de ir até o templo e de fazer rituais em busca da aprovação de Deus para que Deus derramasse bênção sobre a vida deles, Deus diz, olha, com essas intenções, com esse tipo de culto, procurem o meu favor para vocês verem o que é que vocês vão encontrar. Não vai ter graça da minha parte para vocês. Vocês serão privados da minha graça. O que Deus está dizendo aqui é que ele está reprovando esse tipo de adorador. No coração desse tipo de adorador não existe fé genuína, não existe fé verdadeira. E como que isso é provado? Na descrença quanto à promessa redentiva do Senhor. Por último, para partirmos para algumas aplicações, mas eu peço que os irmãos atentem para o verso 10. O Senhor diz assim, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. E aqui Deus dá um ultimato para o povo. Então, nosso terceiro ponto é, Deus prefere ter as portas fechadas, e portas aqui são as portas do templo, a ter de aturar esse culto desleixado. Veja como isso é sério, veja como o culto é um termômetro de como está a saúde espiritual de uma comunidade eclesiástica, de uma comunidade litúrgica. E aqui Deus faz uso de mais uma figura do culto, mas antes de falar sobre isso, ele diz assim, eu queria que tivesse entre vocês, sacerdotes, um que fosse corajoso mesmo. Um que de fato entendesse a bobagem do que está sendo feito aqui. Um que entendesse o tamanho do desrespeito para com o meu nome. E dissesse assim, vamos parar com essa brincadeira, eu vou fechar as portas do templo, cada um vai para as suas casas, e quando a gente resolver adorar o Senhor de maneira coerente, de maneira respeitosa, aí a gente volta e abre essas portas. Eu estou dizendo isso. Eu queria que tivesse alguém que fechasse as portas, para que o culto não acontecesse. Aí ele diz assim, para que não acendesseis debalde ou sem propósito o fogo do meu altar. E aqui aparece um outro símbolo. E o fogo do altar não era permitido que os sacerdotes acendessem outro fogo. Deus era quem providenciaria esse fogo. Deus enviaria esse fogo do céu para queimar o sacrifício no altar. E isso se compreende de maneira teológica e de maneira cristológica, sendo que é o próprio Deus, de maneira graciosa, quem rompe os céus e vem até nós para promover salvação. Então, enquanto que o sacrifíciozinho ali, ele era queimado, o animal era queimado ali pelo fogo que o próprio Deus providenciava, o que isso tinha de pedagógico para aquele povo era entender que a salvação proposta por Deus era uma salvação completamente baseada na sua graça, no seu favor.
na sua eleição, tal como ele descreve no começo do capítulo 1. Eu amo vocês, a prova do meu amor é que eu escolhi vocês, eu vim até vocês e me revelei a vocês. Vocês são meu povo, mas vocês precisam cultuar o meu nome de maneira coerente. E com esse culto dessa maneira, esse culto inaceitável, eu prefiro que as portas se fechem, antes que cada um dos elementos que apontam para o meu filho, que deveriam ser honrados por vocês, passe por esse desrespeito, passe por esse desprezo. Mas eu não queria ficar apenas nesse tom amargo de trazer à tona a indignação de Deus contra Israel, que cultuava com todo esse desleixo, com todo esse desprezo. O texto também é cheio de graça. Todo o livro de Malaquias é um livro cheio da graça de Deus. É Deus chamando o seu povo para exortá-los, para apontar suas grandes faltas, mas também de chamá-los ao arrependimento, chamá-los à correção dessas más atitudes em relação ao culto ao Senhor. O livro de Malaquias é um livro inteiramente sobre adoração. Cada um dos pontos aqui tem a ver com a adoração a Deus, a adoração que Deus quer, a adoração que Deus deseja do seu povo, como ele prescreve, e a adoração desleixada do povo, que precisa ser corrigida, e Deus então vai tratando cada uma dessas intenções falsas do seu povo, que se manifestavam no culto e na vida daquelas pessoas. E isso, o que isso serve para nós, que somos cristãos em pleno século XXI? Quais lições nós precisamos tomar para as nossas vidas? E eu queria apontar algumas dessas lições. Queria primeiro lembrá-los de que o culto é uma convocação de Deus. Deus convoca seu povo para estar diante dele. E isso é um privilégio imenso. Imagine as bilhões de pessoas que existem nesse mundo e Deus convocou você para comparecer diante dele no momento de adoração. Então, sinta-se privilegiado em ser convocado por Deus, domingo após domingo, se reunir com seus irmãos para cultuar esse Deus que nos convoca, que nos ama tanto, nos chamou para a sua família, que fez aliança conosco, que estendeu sua aliança até nós e nos arrebanha, porque ele quer nos ensinar, nos corrigir, nos exortar no culto. Então, sinta-se privilegiado entre as bilhões de pessoas. Você é alguém a quem Deus convoca para se reunir com seus outros irmãos e cultuarem ao Senhor. Outra aplicação é entenda que cada ponto da liturgia, eu vou repetir, cada ponto da liturgia tem valor corretivo, pedagógico e que aponta para o Cordeiro de Deus. Então, se você é daquelas pessoas que pensa assim, o culto começa ali com uma confissão, o pastor vai ler uma passagem da Escritura, vai orar, é aquele momento ainda muito sem graça, as pessoas estão chegando, então não tem problema eu atrasar esses primeiros 15 minutos. Eu chego na hora dos cânticos. Bom, eu quero dizer para você que isso é um desperdício. Eu quero dizer para você que você está perdendo a oportunidade de ser tratado pelo Senhor. Porque cada elemento do culto, ele é importante. Eles são importantes. Quando nós confessamos, nós estamos reconhecendo que temos em Cristo Jesus o Senhor o perdão dos nossos pecados. Então, o momento de confissão é um momento de apontar para Cristo Jesus. Cada elemento do culto vai apontar para o Cordeiro de Deus. Então, quando você despreza qualquer um desses elementos, você está desprezando também aquilo que o Cordeiro fez para redimir os seus pecados. Então, não despreze nenhum dos elementos do culto. Quando nós cantamos louvores, nós estamos cantando louvores que exaltam o nosso Deus, consoante a sua maravilhosa graça que nos alcança e nos salva. Estamos celebrando, sim, a grandeza desse Deus, estamos celebrando quem Ele é, mas estamos também reconhecendo os seus poderosos feitos. E é por isso que o momento de cânticos aponta para Cristo.
que foi o maior dos eventos que já nos aconteceu. Deus vir em carne na pessoa de Jesus para buscar e salvar o perdido. Quando no culto tem um momento de ofertório, a oportunidade de ofertar, de entregar seu dízimo, talvez você despreze também esse momento. Deixa eu dizer para você que esse momento ele é também corretivo para nós, ele é também didático, pedagógico, ele aponta para Cristo, sabe por quê? Porque quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, nós estamos reconhecendo que a maior das ofertas já nos foi dada, e foi o próprio Deus vindo até nós. Nós que somos os maiores beneficiados, nós que recebemos a maior das ofertas, e nós apenas simbolizamos num ato de gratidão ali, ao entregar o nosso dízimo e a nossa oferta em culto ao Senhor. Quando silenciamos para ouvir a mensagem pregada, Deus falando conosco, é isso mesmo. Estamos numa fase do cristianismo brasileiro muito apegado ao misticismo. Nós estamos esperando que Deus nos fale através de grandes eventos. Deixa eu dizer que evento grandioso nós temos aqui. Nós temos o Deus encarnado na pessoa de Jesus e temos a palavra revelada de maneira especial que aponta para Jesus o tempo todo. Deus já nos deu sua palavra, meus irmãos. E isso é extraordinário. Então, quando Deus convoca o seu povo, Ele quer falar para o seu povo. Ele quer nos lembrar do Evangelho. Ele quer nos lembrar de como que Ele nos salvou. Ele quer apontar para a grandeza do seu Filho. E quer que nós o adoremos, quer que nós fiquemos de queixos caídos diante de Jesus. Então não perca o espanto, não perca a beleza de cada um dos elementos do culto. Igreja adoradora, não despreze nenhum dos elementos do culto. Aproveite cada um deles para a sua correção, para que você viva com cada vez mais competência diante do Senhor, vivendo para o inteiro agrado dele. Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte, um grande abraço, que Deus abençoe vocês.